muito legal estar trabalhando com buraco negro, porque tem duas coisas muito recentes, que foi a foto, que é de buraco negro supermassivo, e as ondas gravitacionais, né? Sim. Que é de buraco negro Estelar. menorzinho, né? Estelar. E tem uma coisa que eu vou te falar. Até para explicar pro pessoal, buraco negro, como que a gente classifica ele? Pela massa, pelo menos. Pela massa. Bom, pela massa a gente tem, então, basicamente 3 classificações, mas vamos focar em 2, que é os buracos negros estelares, que é até mais ou menos... não está muito bem definido, mas até mais ou menos 70 massas solares tá um buraco negro estelar. E esses... Aí pro pessoal saber que o buraco negro é o seguinte, você tem uma estrepa... Fala aí pro pessoal. Pode... Manda bala aí. Não, o buraco negro estelar é o buraco negro que veio de uma estrela, que assim, uma estrela gigante, que no final chegou ao final de sua vida, que chegou ao ferro, e aí morreu, e ele é o que restou dessa estrela, né? Então, Isso. que no final é que a gente até brinca, que quem ganha é a pressão, é a gravidade ganhou e virou um buraco negro. Isso. Então, aí vem os buracos negros estelares, que é o de até 70 massas solares. E é muito... Então, quando a gente fala, né, 70 massas solares, o pessoal pensa que é aquelas estrelas, tipo, buraco negro grandão. Mas não, eles são do tamanho de uma rua. Exato. Tamanho de uma cidade, os maiorzinhos, tamanho de uma cidade pequena. Eu até falo, nossa, tem buraco negro, acho que, se não me engano, acho que até os das ondas gravitacionais. Acho que é o tamanho da Paulista. Uma coisa assim. Aí, falando nisso, hoje, não sei se chegou a ver, saiu um artigo lá do ESO. Que eles encontraram um buraco negro de massa estelar escondido na nuvem de Magalhães. Uau! Não tinha visto, escondido ali. vou ver. Legal pra caramba. Legal pra caramba isso. Porque, para o pessoal entender, né, qual que é o problema do buraco negro de massa estelar? Buraco negro a gente não vê, pessoal, tá? Por isso que ele tem esse nome. Esses grandes a gente vê porque tem esse disco em volta que as coisas giram muito rápido, esquentam muito, né? Começam a emitir essa energia, então a gente consegue ver. Agora, o estelar não, né? Ele fica escondidinho ali. Sim. Só que existem maneiras de encontrar, né, eles, pelo menos, né? E, por exemplo, até as ondas gravitacionais, isso era teoria, né? Teoria, E tinha as binárias de raio-x, né? Sim. Que quando tinha sorte de ter uma estrela ali, porque muitos não têm, né? Uma estrela companheira. Exato. Quando tinha sorte de ter uma estrela, aí tinha as emissões de raio-x, ali tem um buraco negro. Mas era uma coisa muito rara, como você disse mesmo. Tipo, era uma coisa que até as ondas gravitacionais... O que é onde estão esses buracos negros estelares? Então, o estelar é esse aí. Aí, depois do estelar, tem Aí tem os intermediários, que é tem o os grande... intermediários, que é o grande mistério, né? os Que é um grandes dos grandes mistérios da astrofísica aí, né? Quem descobrir aí, tá descobrindo um grande santo Mas aí, grial. aqui, teve depois a gente pode até falar, porque teve uma detecção aí de onda gravitacional que o pessoal chegou a comentar que seria o primeiro de intermediário, né? Sim, que até descobriu que era uma nova forma de estrelas morrerem, né? Isso. De pion, alguma coisa assim. Então. Mas aí o que é? Precisa confirmar ainda? Então, o que acontece nesse aí sim, ele é um candidato a um buraco negro intermediário, que foi um boom, assim, porque foi uma descoberta importante. Só que ele, assim, ele é uma massa muito baixa ainda. Então, assim, ele tá naquela massa... Acho que ele, se não me engano, porque a resultante é 140 massas solares, alguma coisa assim, que já se classificaria como um buraco negro intermediário, mas ainda assim é uma massa muito baixa. E, assim, por que a gente quer os buracos negros intermediários, né? Qual que é a vantagem de entender? Porque se a gente tem os grandão e a gente tem os pequenos, para que a gente quer os do meio? Porque a gente quer entender como que os grandão nasceram e como eles chegaram onde eles estão. Isso a gente não sabe, a gente não faz ideia de como isso tá... Como que eles chegaram no centro das galáxias, como eles nasceram. E uma das ideias é que eles passaram por uma fase de buraco negro intermediário. Então, se a gente consegue ver esses buracos intermediários, talvez a gente consiga traçar mais ou menos a vida de um buraco negro. A timeline. A timeline Deles. Então, e agora é como se a gente, assim, tivesse eles na infância, né? Os estelares, eles quando ficassem idosos, que são os supermassivos, mas a vida adulta deles a gente não sabe. A gente não sabe nada. Porque tem a grande dúvida, né? É a seguinte, será que eles... Porque os estelares, o que vai acontecendo? Um bate no outro, colidem e geram maior. Aí quando tem essa colisão, gera onda gravitacional e é assim que a gente chegou descobrindo. O lance dos grandões aí, vamos falar deles... Acho que a questão é, será que eles já nasceram assim? Ou será que eles foram um colidindo até chegar? Essa é uma das grandes questões, né? Que a gente não sabe, a gente não tem ideia. Então, assim, por isso que os intermediários é tão interessante saber, só que a gente não tem observação, tem esses candidatos,
Tem os candidatos que a gente chama só, né? Que ainda ninguém bateu o martelo ainda pra falar. Aqui e eles são difíceis de detectar por qual motivo, assim? A gente, assim, a gente não observa eles no universo local. A gente não consegue observar eles Então, a gente observa os estelares, porque muitas estrelas morrem na galáxia. Então, eles estão por aí. E os supermassivos que estão lá no centro das galáxias. Mas os intermediários, assim, a gente Teria que primeiro encontrar um lugar onde que seria possível encontrar eles, né? Sim, é possível. Para aí poder começar... O pessoal fala em aglomerado globular, né? Sim. Que pode ser um local ali que nasce, porque tem muita estrela e aí pode colidindo até nascer um, né? Sim. Inclusive teve, acho que foi esse ano passado, que tinha um aglomerado que fala, ali tem um buraco negro intermediário. Aí quando foram ver, um monte de buraco negro Um monte de buraco negro estelares. Que pode virar um intermediário. Daqui a alguns milhões de anos, sei lá, né? Sim, que um colide com o outro, e ali... E tem estrelas também para se alimentar. Inclusive, essa é uma das ideias, né? E aí ajudaria até a explicar esse negócio da galáxia, porque a formação de uma galáxia ela começa com esses aglomerados, né? Globulares que vão se juntando ali no meio, né? Sim. Ajudaria a contar essa história, né? Contar essa história e a evolução da galáxia, né? Porque a gente vê uma forte coevolução entre os buracos negros e a galáxia. Então, assim, tendo os intermediários, a gente conseguiria contar não só a história dos buracos negros, mas a história também da galáxia. Então, assim, quão importante é essa parte da história. Não, é um negócio sensacional. Isso é um negócio espetacular, isso. É muito intrigante, né? Sim. Então... Porque a gente vê trilhões de galáxias, né? Sim. E boa parte das grandes, né? Tem buraco negro no meio, né? Então, aí tem o terceiro tipo, que é esse aqui que a gente chama de supermassivo, né? Que é a partir de 10 mil massas solares. Que aí ele vira até não sei quanto. E aí tem um pessoal que já colocou um ultramassivo também, né? Tem os ultramassivos. Inclusive aquele grande atrator, que muita gente achou que ali tinha um buraco negro ultramassivo que estava puxando a galáxia e tal. Aí depois descobriram que não era, né? Que era só mais galáxias puxando as outras galáxias. Isso. Mas assim, não foi... Nada foi descoberto. Mas tem gente que acha que vai ter o ultramassivo. E, inclusive, no futuro, o universo passar por uma era dos buracos negros, que só vai ter buraco negro, e aí um colidindo com o outro, colidindo com o outro. Então, assim, conforme vai aumentando... E aquele que o pessoal chega a falar dos primordiais lá? Aí tem os primordiais também. Aí os primordiais, eu acho eles interessantes porque eles podem ser de qualquer massa, né? Sim. Os primordiais seriam... Então, porque quando o Big Bang aconteceu, o espaço-tempo estava tendo oscilação, né? Então, o que eles acham que... Porque o universo nasceu e começou a crescer muito rápido, né? Foi papum. E na hora dessa expansão muito rápida... algumas regiões que tinham, vamos chamar assim, de mais densidade do espaço-tempo, colapsou e se tornou buracos negros. Então, aí poderia ser tantos buracos negros minúsculos, que inclusive, quando eu falo de primordiais, é o que a gente, em geral, pensa, que são buracos negros sendo do tamanho de átomos. Ou aí também poderia ser uns buracos negros supermassivos, já nasceram grandes já. Entendi. Então existe essa ideia dos primordiais. Tem muita gente que estuda, inclusive aquele Planeta 9. Muita gente achou, pensar que era um buraco negro primordial que estava escondidinho ali. Que estava escondido no sistema solar. Seria do tamanho de uma bola de beisebol, eles falaram. Sim. Você viu o paper? Que tem um buraco... Tem o desenho, ele falou, é desse tamanho. Isso aí não é uma representação. Ele é desse tamanho, exatamente, isso mesmo. Que é uma folha A4, assim. E aí tem muita gente que achou que era até os primordiais, mas esses seriam primordiais. Também nunca foram descobertos. Assim, a ideia seria que esses buracos muito pequenos pudessem ser, mas como eles são muito pequenos por radiação Hawking, eles morreriam muito rapidamente. Então a gente talvez não conseguiria observar. Mas assim, tem a ideia inclusive do supermassivo ser buracos negros primordiais, que nasceram já quando o universo nasceu. E aí estão aí, então aí começou a galáxia, o aglomerado, e aí nasceram as galáxias, mas a gente não sabe. É uma coisa que é isso que a gente tem que descobrir para tentar montar essa linha.